Então, como eu disse, amados irmãos, apreciamos a sua presença aqui conosco. E Deus nos ajudando, nós vamos ouvir a voz de Deus aqui esta noite. É que sejamos instruídos por Ele nesta hora diante de nós. Vamos ler, como foi anunciado, em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos, como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo o homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda a mulher que ora ou profetiza, com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Por quê? Como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, isso vai servir para a nossa leitura hoje de noite. O que você acha sobre este texto que nós temos lido hoje de noite aqui? Muitas vezes nós ouvimos esse trecho depois do trecho que nós acabamos de ler hoje de noite. Isto é, a partir do versículo 17 até o final do capítulo, ouvimos regularmente esses versículos ser lidos em várias reuniões. Mas com bem menos frequência, ouvimos a primeira parte desse capítulo ser lida. Mas hoje de noite, eu gostaria de dar uma pequena explicação sobre esses versículos que nós acabamos de ler. Porque eu gostaria de explicar para os nossos ouvintes aqui hoje de noite por que nós fazemos o que fazemos. Porque não são, vamos dizer, meros costumes ou tradições. Não. Nós gostaríamos de explicar para todos aqui presentes
certas coisas que nós fazemos e o porquê da prática dessas coisas. Então, eu expliquei na semana passada que a primeira carta aos Coríntios serve como manual para irmãos e irmãs que fazem parte de uma igreja de Deus. Porque tais irmãos, frequentemente, olham para esses versículos aqui em 1 Coríntios, buscando orientação, ajuda, quanto ao procedimento de uma igreja de Deus. Então, irmãos, nós vamos continuar pensando nesses assuntos que têm a ver com as igrejas de Deus no mundo. E estamos pensando especialmente no nosso Brasil. Eu gostaria de mostrar mais um slide para os irmãos, porque eu acho que isso vai facilitar a nossa compreensão desses versículos que nós temos diante de nós. Mas eu já expliquei que a primeira carta aos Coríntios foi escrita mais ou menos no ano 57, quando o apóstolo Paulo estava em Éfeso, naquele período de 3 anos, fazendo ele a terceira viagem missionária. Ele tinha ouvido da família de Chloe de certas desordens na igreja. Além disso, tinha recebido uma carta, provavelmente de alguém na igreja em Corinto, levantando certas questões e perguntas. E assim, o apóstolo Paulo sentiu-se obrigado para escrever esta primeira carta aos Coríntios. Como eu disse, mais ou menos no ano 57, desta presente era. Como está explicado ali no slide, podemos dividir o livro, isto é, a epístola, da seguinte forma, como está indicado. Os capítulos 1 a 4, nós temos o assunto de unidade. Na semana passada, eu toquei nesse assunto um pouquinho só. A unidade da igreja e como deveríamos manter essa unidade sem criar partidos na igreja. Capítulos 5 a 7, temos o grande assunto de santidade. É de grande importância. E não se pode exagerar quanto à necessidade de santidade na casa de Deus, na igreja de Deus. Capítulos 8 a 10, nós temos o grande assunto de liberdade. E o apóstolo Paulo explica que às vezes temos de abrir mão das nossas liberdades, sem infringir a palavra de Deus, para acomodar um irmão mais fraco, para evitar a consciência desse irmão mais fraco ser ferida. Então, irmãos, é um assunto interessante, o assunto de liberdade. Isto é, capítulos 8 a 10. No capítulo 11 até capítulo 14, temos o assunto de ajuntamentos, as reuniões da igreja, o procedimento nessas reuniões, e o que se deve fazer nessas reuniões. Então, vamos voltar para essa sessão daqui a pouco. Capítulo 15, como todo mundo sabe, tem a ver com a ressurreição, e capítulo 16, coletas. Mas, como eu disse, é uma divisão bem simples desta carta, onde o apóstolo levanta uma variedade de assuntos. Mas vamos voltar para aquela sessão, capítulos 11 a 14, onde eu tenho indicado ali, tem a ver com as reuniões da igreja. Ao lado direito, nós temos ali 7 referências que se encontram nessa sessão, capítulos 11 a 14.
E você pode observar que essas referências têm a ver com as ocasiões em que nós nos reunimos. Quando vos ajuntais, quando vos ajuntais, quando vos ajuntais, e assim por diante. Isso indica que o apóstolo Paulo está especificamente tratando do procedimento das nossas reuniões e o que se deve fazer nessas reuniões. Pelo menos, ele nos dá orientações de grande importância nos capítulos 11 a 14. Para baixo, nós temos dito ali a respeito do capítulo 11 que podemos dividir este capítulo em dois. Os primeiros 16 versículos, nós temos a chefia do Senhor, o fato que ele é cabeça. E nós vamos tratar desse assunto hoje de noite. Cristo como cabeça. E tem outros assuntos associados com isso. A parte final do capítulo, versículos 17 a 34, a ceia do Senhor. Assim, o capítulo se divide em dois. Praticamente, bem no centro, tem o ponto de divisão. Os primeiros 16 versículos, a chefia do Senhor. A partir do versículo 17 até 34, a ceia do Senhor. Mas eu posso imaginar que alguém está levantando a pergunta, mas ele deixa a ceia do Senhor até o final do capítulo. Para mim, o assunto da ceia do Senhor é de suma importância. Ele deveria ter tratado desse assunto em primeiro lugar. Pois é. Nós temos a tendência de falar assim. Mas ele trata do assunto da chefia do Senhor em primeiro lugar. Porque ele quer mostrar para nós a grande importância desse assunto. É mais importante do que a ceia do Senhor. Ele tinha de corrigir certas coisas que estavam acontecendo lá em Corinto, antes de abordar o assunto da ceia do Senhor. Mas a sessão diante de nós aqui hoje de noite, como eu tenho dito ali embaixo, esses primeiros 16 versículos nós podemos dividir em três. Versículos 1 a 6, nós temos o grande princípio. Especificamente, ele menciona esse princípio no versículo 3. Para mim, versículo 3 é o versículo-chave dessa sessão. E precisamos sublinhar cada palavra do versículo 3. Ele estabelece esse grande assunto da hierarquia de liderança. Deus ordenou essa hierarquia de liderança e temos de respeitá-la. Em segundo lugar, versículos 7 a 12, nós temos o protótipo. Isto é, o apóstolo faz-nos retroceder em pensamento para Gênesis capítulo 1 e também Gênesis capítulo 2. Esses dois capítulos estão diante de nós nessa parte central da nossa sessão hoje à noite. Adão e Eva, os dois servem como o grande protótipo, o padrão que Deus estabeleceu a respeito desse assunto de liderança. E, enfim, versículos 13 a 16, nós temos o que é próprio
até o nosso instinto, bem como a própria natureza, combinam para apoiar esse grande assunto que Deus estabeleceu a respeito de liderança. Então, irmãos, isso vai servir para o nosso slide. Podemos remover o slide e voltar para o normal. É fácil perceber que versículo 1 pertence ao final do capítulo 10. Você certamente tem como observar isso. Versículo 1 realmente pertence ao final do capítulo 10, onde o apóstolo Paulo trata do assunto da liberdade. E o apóstolo explica que ele fez tudo possível para alcançar preciosas almas. Às vezes, ele abriu mão dos seus direitos, sem violar a palavra de Deus, só para ganhar almas para Cristo. Então, ele nos deixou um bom exemplo. Foi uma atitude linda dela, da parte do apóstolo Paulo. E por isso ele diz no versículo 1, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Oh, que vocês façam o que eu faço. Que vocês sejam os meus imitadores. E assim, amados irmãos, cabe a nós também adotar essa atitude para poder ganhar almas para Cristo. Deveríamos fazer o máximo possível sem infringir a palavra de Deus para poder ganhar almas para Cristo. No versículo 2, o apóstolo está dizendo, eu louvo-vos, irmãos. Então, começando essa sessão que tem a ver com a liderança, o apóstolo começa com uma palavra de elogio, de louvor. Ele quer animar os coríntios. Mas você tem como olhar mesmo neste momento para o versículo 17? O que você lê naquele capítulo, naquele versículo 17? Nós lemos, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Versículo 2, ele deseja louvar os coríntios. No versículo 17, ele reconhece, não posso louvar vocês, não posso fazer isso. Mas vale a pena observar que ele, em primeiro lugar, aqui no versículo 2, começa louvando os coríntios. Depois, ele confessa, no que eu vou dizer, não posso louvar vocês. Então, eu vejo ali um princípio, porque mesmo o próprio Senhor Jesus, escrevendo aquelas 7 cartas para as igrejas na Ásia, Apocalipse capítulos 2 e 3, ele começou louvando, recomendando, elogiando, antes de repreender, antes de censurar aquelas igrejas. Nós sabemos que a igreja em Esmirna e também Filadélfia não foram condenadas, censuradas. Não foram, porque eles andavam bem. Mas as demais igrejas, nós lemos como o Senhor Jesus, ele teve que repreender, teve que censurar certas práticas nelas. Mas antes de censurar, ele adotou o costume de louvar, de falar bem para essas igrejas. Antes, como eu disse, de censurar. Amados irmãos, precisando repreender,
precisando corrigir alguém, precisando censurar a prática de um irmão, de uma irmã, em particular, é sempre bom elogiar esse irmão. Primeiro, é sempre bom falar bem, recomendando essa irmã antes de censurá-la. Então, o apóstolo está adotando a mesma atitude aqui no capítulo 11 deste livro, 1 Coríntios. Mas ele diz aqui no versículo 2 que os ensinos que ele tinha transmitido para os coríntios durante os 18 meses de trabalho lá, na segunda viagem missionária, os coríntios se lembraram de Paulo e dos ensinos dele e, numa boa parte, praticavam esses ensinos. E por isso o apóstolo Paulo tinha como elogiar, louvar os coríntios. Mas nós sabemos muito bem que havia certos setores onde os coríntios se desviaram muito do padrão estabelecido pelo apóstolo Paulo nos seus ensinos. Mas, no versículo 2, de modo geral, ele está elogiando esses irmãos em Corinto. Agora nós chegamos ao versículo 3. Como eu disse, o versículo-chave desta sessão. Quem sabe até do capítulo. Onde nós lemos, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Isso é de grande importância para nós, amados irmãos, hoje de noite. De grande importância mesmo. Nós lemos aqui como ele fala de Deus, sendo cabeça de Cristo, Cristo sendo cabeça do varão, e o varão sendo cabeça da mulher. Mas diz alguém, eu tenho uma pergunta. Por que ele começa com Cristo? Por que ele não começou com Deus? Devemos lembrar o seguinte, amados irmãos, ao estudarmos a palavra de Deus. Aquele nome que vem primeiro porque Paulo quer salientar essa pessoa. Ele quer destacar essa pessoa. E por isso Cristo vem primeiro. Ele é o imã que nos atrai. Ele tem a parte central das nossas reuniões. Então, ele começa dizendo que Cristo é a cabeça de todo o varão. E que o varão é a cabeça da mulher. E Deus a cabeça de Cristo. Quando nós pensamos em Cristo como cabeça, alguém está perguntando, qual é a diferença entre Cristo como cabeça e Cristo como Senhor? Esses dois assuntos são relacionados. Talvez não haja uma grande diferença entre esses dois assuntos. Mas tem uma pequena diferença. Cristo como Senhor leva-me a pensar na propriedade. Leva-me a pensar no domínio de Cristo. Quando eu penso em Cristo como cabeça, estou pensando em ordem. Estou pensando em governo. Estou pensando em autoridade. Poder controlador. Cristo guiando. Cristo exercendo autoridade. Amados irmãos,
devemos reconhecer Cristo como cabeça. Então, ele estabelece esse grande princípio na nossa mente aqui no versículo 3. A partir deste versículo, ele está pensando em como nós temos como expressar esse princípio estabelecido em versículo 3. Como é que nós temos como expressar isso? Como é que nós temos como demonstrar isso? É verdade que nós queremos reconhecer Cristo como cabeça. Ali no versículo 4, nós lemos: todo o homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Como eu disse, eu gostaria de explicar esses versículos de uma forma bem simples. Eu sei que pode haver diferença de opinião entre irmãos, mas a última parte deste versículo desonra a sua própria cabeça. Refere-se a Cristo, porque Cristo é a cabeça do homem. Vamos estabelecer isso na nossa mente, amados e irmãos. Então, o apóstolo está apresentando aqui um caso. Um irmão na comunhão da igreja, presente numa reunião, levanta-se para orar, ou quem sabe até para profetizar. Ele tem cabeça coberta. Ele usa véu. Ele usa lenço. Diz o apóstolo Paulo: caso isso acontecer, Cristo está sendo desprezado. Veja só a importância, amados irmãos, do fato que nós assistimos às reuniões da Igreja de Deus. Isto é, estou me referindo aos varões. Irmãos em Cristo assistem às reuniões de cabeça descoberta. É muito simples, amados irmãos. Eu acho que eu não estou tocando num assunto profundo. Por que o irmão em Cristo, por que o varão não usa véu? Não se serve de lenço ao entrar na reunião? Porque ele não quer desonrar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não, amados irmãos. Os varões não têm vontade para desonrar o Senhor Jesus Cristo. Ele merece ser honrado. Por isso, os varões assistem às reuniões de cabeça descoberta. Versículo 5 diz o seguinte: mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, desonra o homem. Nós temos mais um assunto aqui levantado. Deixe-me tocar nesse assunto primeiro. A possibilidade de uma irmã em Cristo levantar-se na reunião pública da igreja a fim de orar ou profetizar audivelmente. O apóstolo Paulo nem censura, nem elogia tal prática aqui no capítulo 11. Nós teríamos que esperar até capítulo 14, versículos 34, 35, 36, onde o apóstolo Paulo diz em palavras claras que não é permitido a mulher levantar-se para falar audivelmente nas reuniões da igreja.
ela tem que ficar em silêncio. Ele não fala assim no capítulo 11, não. Mas o apóstolo Paulo, querendo manter tudo organizado aqui na sua epístola, e não querendo confundir as mentes dos leitores, trata de um assunto cada vez. E assim, ele diz aqui no versículo 5, da possibilidade de uma mulher, de uma irmã em Cristo, participar audivelmente na reunião de cabeça descoberta. Ela não usa véu, ela não usa lenço, ela não usa mantilha. Basta dizer, ela não usa cobertura na cabeça. Diz o apóstolo Paulo, neste caso, ela desonra o homem. Ela traz desgraça para o homem. Isso é lamentável. E por conseguinte, ela traz desonra para Cristo. Então, vamos manter a boa prática. Uma prática que é de acordo com as Escrituras. Que as irmãs em Cristo continuem a usar uma cobertura na cabeça dela ao assistir às reuniões da igreja. Como eu tentei fixar na sua mente, amados irmãos, temos 7 referências aqui nesta sessão, capítulos 11 a 14. Referências que têm a ver com aquelas ocasiões em que nós nos ajuntamos para assistir certas reuniões. Então, nessas ocasiões, as irmãs têm que se servir de véu, cobertura. Os irmãos em Cristo, os varões, têm que assistir de cabeça descoberta. Para mim, é muito simples. E já que nós sabemos esses fatos aqui nesses versículos, vamos ter grande prazer em continuar a fazer aquilo que nós fazemos. As irmãs se servindo de véu, cobrindo a cabeça dela. Os irmãos assistindo às reuniões de cabeça descoberta. Mas ali no versículo 7, no versículo 6 nós lemos, e no final do versículo 5, se uma irmã insistir em não usar um véu, diz o apóstolo Paulo, ela vai ter que rapar a cabeça. Não dá para rapar, não dá para tosquear a cabeça da mulher. Pois é, mesmo no século I, era uma coisa vergonhosa, bem humilhante, uma mulher aparecer em público, de cabelo rapado, de cabelo rapado ou tosqueado. Porque era um sinal daquela senhora ser escrava, ou quem sabe até adúltera. Essas pessoas tinham o costume de rapar a cabeça, de tosquear o cabelo. Então, a vasta maioria das mulheres, mesmo no século I, tinham horror de aparecer de cabeça rapada ou tosqueada. Então, não querendo rapar o seu cabelo, irmã em Cristo, tem que se servir de véu ao assistir às reuniões. É isso que o apóstolo está dizendo.
Então ele diz, mas no final do versículo 6, mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Termina o argumento. Então as nossas irmãs têm de continuar a se servir de véu ao assistir às reuniões. Como eu disse, a partir do versículo 7, nós tocamos no grande assunto do protótipo, isto é, Adão e a Eva, o primeiro casal. O apóstolo Paulo, ele queria realmente clarificar, iluminar as mentes dos seus leitores. E ele faz essas pessoas retroceder em pensamento, e até nós, ao ler esses versículos, nós começamos a pensar naquilo que Deus fez bem no princípio. E o que nós lemos? Lá no princípio, mesmo em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós lemos o seguinte: E disse Deus, façamos do homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E lemos ainda, e criou Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Mas o apóstolo Paulo, servindo-se desse princípio aqui, diz no versículo 7, o varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem, é glória de Deus. Já que o homem é imagem, é glória de Deus, ele não deve cobrir a cabeça. Essa imagem tem que ser exposta. E por isso o homem assiste às reuniões da igreja de cabeça descoberta, porque ele é a imagem e glória de Deus. Mas ele termina o versículo 7 dizendo, mas a mulher é a glória do varão. E assim nós temos ali uma sequência muito interessante. Nós lemos aqui que o homem é a glória de Deus. Nós lemos que a mulher é a glória do homem. E mais tarde, aqui nesta sessão, nós lemos que o cabelo comprido da mulher é a glória dela. Isso é muito interessante. Amados irmãos, conhecemos a roseira. Pois é linda. Mas a glória da roseira, o que é? A própria rosa. Então, estamos aprendendo aqui que o homem é a glória de Deus. Vamos dizer, foi criado como ponto culminante daquela semana na criação. A obra-prima de Deus. Realmente, a obra-prima. Não tem outra coisa criada igual ao ser humano. O ponto mais alto na criação de Deus. A glória de Deus. E por isso, ele não deve cobrir a cabeça nas reuniões da igreja. Então, irmãos, versículo 8, ele continua com esse assunto a respeito da criação. Só que ele entra agora em Gênesis capítulo 2. E nós lemos aqui, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. E nós sabemos o que aconteceu. Deus fez Adão dormir. Você lembra? E quando Adão estava dormindo, Deus fez uma cirurgia. Tirou uma costela de Adão.
E com a costela formou a mulher e apresentou a mulher para Adão como esposa. E por isso nós lemos aqui que o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Paulo tem razão ao escrever essas palavras. A mulher provém do varão. Porque a mulher veio daquela costela de Adão. Deus formou a mulher da costela de Adão. Isso quer dizer, amados irmãos, que já que a mulher derivou-se do homem, o homem tem a precedência sobre a mulher. É por isso o homem é cabeça da mulher. Não quer dizer que a mulher é inferior? Não. Mas aquela mulher espiritual ia reconhecer o fato que o homem é cabeça. Vale a pena observar neste ponto que Paulo está tratando aqui de mulher e varão. Em Efésios capítulo 5, nós lemos que o esposo é cabeça da esposa. Os irmãos estão me entendendo? Sim, estou entendendo, alguém está dizendo. Em Efésios capítulo 5, nós distintamente lemos que o marido é cabeça da mulher, da sua esposa. Mas aqui em 1 Coríntios, Paulo não tem em mente marido e esposa. Ele tem em mente mulher e homem, mulher e varão. Veja só como aqui, em 1 Coríntios capítulo 11, este assunto é abrangente. E nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, queremos observar esse grande princípio de hierarquia que Deus estabeleceu a respeito de liderança, porque nós queremos respeitar isso. Devemos observar isso, senão haverá confusão. No versículo 9, lemos porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Agora nós estamos pensando em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E nós lemos do propósito de Deus ao formar a mulher da costela de Adão, para ela ser uma adjuntora, para ela auxiliar, para ela ser uma ajudadora idônea para Adão. Então, isso quer dizer que o homem foi a razão da formação da mulher. E nesse sentido também, o homem tem a precedência sobre a mulher. Então, irmãos, Paulo, para mim, ele esclarece esse assunto muito, muito bem, sem deixar a possibilidade de alguém discutir. Nós temos como entender o que Paulo tem em mente. Versículo 10. Este versículo talvez seja um pouco mais difícil. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio
Sinal de autoridade é a palavra. Sinal de autoridade por causa dos anjos. Opa, diz alguém. Eu teria esperado. Outra expressão. Sinal de sujeição, ao invés de sinal de poderio. Pois é, eu teria esperado isso também. Mas está escrito aqui, sinal de poderio, sinal de autoridade. Diz alguém, como se explica isso? Amados irmãos, eu tenho ouvido vários discursos e explicações sobre este assunto. Mas eu não fiquei convencido com todos esses discursos e explicações. Mas esses dias, alguma coisa interessante aconteceu comigo. Eu peguei um livro, escrito, faz muitos anos que foi escrito. Escrito por F. Godet. Ele era um teólogo suíço. Nasceu em 1812. Faleceu no ano 1900. 88 anos de idade. Ele escreve, mais ou menos, vamos dizer. Ele não fazia parte de uma igreja de Deus. Mas ele me deixou muito pensativo por aquilo que ele escreveu num livro dele. Eu comecei a raciocinar na minha cabeça a respeito dessa expressão, sinal de autoridade, sinal de autoridade. Onde está esse sinal de autoridade? Na cabeça da mulher. Onde? Obviamente, esse sinal de autoridade está na cabeça da mulher. Pois é, esse sinal de autoridade está em cima da cabeça da mulher. Pois é, tenho como entender isso. Isso é lógico. Onde está a mulher em relação a esse sinal de autoridade? De novo, onde está a mulher em relação a esse sinal de autoridade? Pois é, ela está embaixo desse sinal de autoridade, exatamente. Ela demonstra a sua sujeição ao usar a cobertura na cabeça. Ao usar esse sinal de autoridade, ela está ali embaixo, indicando a sua própria sujeição. Para mim, é a explicação mais simples. É compreensível até. Então, amada irmã em Cristo, continue a usar um véu. Você tem a responsabilidade de cobrir a cabeça. Vamos entrar nos assuntos que têm a ver com, como eu disse, aquilo que é próprio, conveniente, aquilo que tem uma boa aparência e até o nosso instinto, a própria natureza ao nosso redor, concorda com certas coisas. Vamos observar o que está escrito aqui. No versículo 13, lemos, julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Se nós enxergarmos uma irmã em Cristo assistir a uma reunião de cabeça descoberta, diremos logo, alguma coisa está faltando.
Alguma coisa está faltando. Isso não combina com a posição que Deus tem dado para a mulher. Exatamente. E nós lemos ali no versículo 14. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido. Pois é, enxergando um rapaz ali na rua, de cabelo crescido, olha, pessoalmente eu tenho pena. Por que ele tem cabelo crescido? Por que ele tem cabelo comprido? Não combina com o varão. Não combina. É feio. É inapropriado o homem ter cabelo comprido. A própria natureza nos ensina isso. Só temos de olhar para um varão de cabelo comprido. Realmente sabemos. Isso não é decente. Pois é. E ainda lemos versículo 15. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso. É a mesma palavra glória. Cabelo comprido da parte da mulher. Da parte da mulher. Nem diz aqui da parte da irmã em Cristo, mas da parte da mulher. Mesmo mulheres não salvas. Lhe é honroso. Por isso nós animamos as nossas irmãs para deixar o seu cabelo crescer ao comprimento natural. Amada irmã, que você continue caprichando, que você deixe seu cabelo crescer ao comprimento natural. Alguém diz, mas olha, veja só o que está escrito no final do versículo 15. Porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu, tendo cabelo comprido, então ela tem como descartar o véu, o lenço na reunião? Não, não. O cabelo comprido da parte da mulher é o sinal, o símbolo que a própria natureza lhe tem dado para mostrar a sua sujeição ao homem. Isso é muito interessante. Então, isso quer dizer que a mulher tem duas coberturas na cabeça ao entrar na reunião. Ela tem a cobertura artificial, o véu, lenço, mantilha, e uma cobertura. Ela está demonstrando a sua sujeição ao homem. Mas ela tem uma cobertura natural. Também. O cabelo comprido, longo. Para mim isso é muito, muito lindo. Muito lindo. Amada irmã, que você continue honrando a Cristo. Sim, honrando o homem, dando para o homem o lugar de cabeça na sua vida. É isso que você tem que fazer. Porque você dando para o homem o lugar de cabeça, você também está dando para Cristo o lugar de cabeça do homem, sobre o homem. E assim por diante. Eu sei que estou falando com irmãs em Cristo, irmãos em Cristo, que têm grande vontade para se sujeitar à palavra de Deus. Pois é. Não temos vontade para discutir sobre esse assunto.
Nós lemos no versículo 16. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nas igrejas de Deus, deveremos manter esses símbolos, demonstrando liderança. Eu tenho dito os símbolos já. Cabeça descoberta é também cabelo curto da parte do homem, do varão. Cabeça coberta com lenço é também cabelo comprido da parte das irmãs. São símbolos que demonstram esse grande princípio de liderança. Deus sendo cabeça de Cristo, Cristo sendo cabeça do homem, o homem sendo cabeça da mulher. Vamos demonstrar isso nas nossas reuniões públicas da igreja. Todo mundo sabe que mesmo nas denominações, inclusive denominações evangélicas, bem poucas pessoas têm vontade para demonstrar isso. Mas diz alguém, eu sofro pelo fato que eu uso o véu, diz uma mulher, uma irmã em Cristo. Ah, que você dê honra para o homem, dê honra para Cristo, ao se servir de um véu nas reuniões públicas e ao deixar seu cabelo crescer ao comprimento natural. Há muito mais pode ser dito, mas vamos deixar o assunto ali. Agradeço a sua atenção esta noite.